Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. E a paz de Jesus nos ampare e nos inspire sempre. Gente, que animação. O tema é um tanto quanto tenebroso, né? Conflitos familiares. Mas como o Leandro disse, Camusim não tem isso, né? Brincadeira. É uma felicidade muito grande estar aqui. Estive domingo passado na palestra de List e estava na maior felicidade. Porque me sinto em casa. Sempre me senti, sempre vou me sentir. Muito bem acolhido. O coração de Leandro, eu acho que é infinito. Felizmente para mim, né? Grande. Porque todas as agonias ou agruras que a gente passa na vida, a gente tem que contar com os amigos. Sejam amigos espirituais, consanguíneos, familiares, seja de onde vierem, de quaisquer caminhos. Meu irmão sempre. Mas enfim, também te amo, relaxa. No próximo dia 2 eu completo, se Deus quiser, como o List disse. Se Deus quiser, não, né? Fiquei a semana todinha pensando nisso. Não pode dizer mais. Aí quando ele diz que não pode, a gente fica dizendo direto. Se Deus quiser. 24 anos de profissão como bombeiro militar. E passamos por algumas situações que nos fizeram pensar ou repensar a vida, certas situações. Acho que eu até estava conversando que talvez eu tenha contado essa história antes, mas acho que é uma boa abertura para a gente, porque me marcou profundamente. Alguns anos atrás, ainda soldado do Corpo de Bombeiros, com muito orgulho naquela época, a gente foi chamado para um acidente em que 2 famílias se deslocavam do Recife em 2 carros. No primeiro carro vinham só os filhos e no segundo carro os pais. E os filhos saíram, como sempre, adolescentes, como qualquer criatura que quer sair, ver o mundo, sempre é aquela agonia, uma vontade de viver. Então, vai logo, não é assim que a gente faz? Que os filhos agoniam tanto, vai. Eles saíram na frente no carro. E meia hora depois saíram os pais. E ali depois de Gravatá, entre Gravatá e Bezerros, num daqueles retornos, o motorista perdeu o controle do primeiro carro. E um dos rapazes, um dos adolescentes, vinha sem um cinto de segurança. E o impacto foi tão forte que ele foi jogado a mais de 10 metros pelo para-brisa do carro. E a morte foi imediata. Mas aí, como a gente, de certa forma, tem visto sempre, uma falta de respeito tremenda à humanidade. Todo mundo para na via, fica um monte de carro parado, um monte de gente tirando foto para botar no WhatsApp, nos grupos, como se isso fosse a coisa mais natural ou mais comum do mundo. E quando a gente chegou, tinha que tirar, obviamente, o pessoal do carro, tinham 4 pessoas presas, a gente tirou, todo mundo sobreviveu, e uma das meninas disse, cadê fulano? Foi quando a gente foi encontrar o corpo, cobriu. Aí nesse meio tempo em que a família saiu e viu todos aqueles carros parados na beira da pista, eles foram parando também. E quando eles pararam o carro e o pai viu de quem era o carro, imagina o que ele pensou. Se acidentaram. Eu acho que eu vi uma das cenas mais fortes da minha existência.
Porque quem trafega ali na BR-232 sabe que tem uma barreira grande. Ele deu de um salto só. Pulou a barreira. Já foi correndo e perguntando: cadê meu filho? E pela pergunta dele, os que sobreviveram ficaram tudo de cabeça baixa. Porque se tem uma coisa que a gente respeita é dor. É contagiante. Principalmente porque para a dor não há explicação, nem resposta pronta. Aliás, para a dor dos outros tem, né? Deus ajuda, Deus abençoa, é assim mesmo, tenha calma. Mas quando é com a gente, Deus ajuda, tenha calma, Deus abençoa. Eu, feito um lixo de sábado, domingo passado, de vez em quando a gente não acorda muito espírita, né? E reclama de tudo. Mas quando ele perguntou, cadê meu filho? Ficou todo mundo em silêncio. E a gente já tinha coberto o corpo, não sabia nem quem era. Ele correu. Não diga que é o meu filho. Mas quem ia dizer? Ele tirou o lençol branco, agarrou o corpo e começou a bater nele. Eu te amo tanto. Por que isso comigo? Por quê? Eu nunca tinha pensado em te deixar por alguns minutos. Simplesmente você vai embora. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou explicar isso? Eu não aguento. E socava o corpo do filho, e eu te amo, e eu nunca disse isso. E eu queria tanto dizer o quanto você é importante. E quem estava na hora, todo mundo chorou. Policiais, bombeiros, curiosos. Como eu disse antes, para a dor não tem solução. Ou a gente sente um momento. E meu comandante, um sargento evangélico, pastor, ninguém sabia o que dizer, mas eu acho que ele mais experiente foi e se agarrou com ele. Se agarrou mesmo, porque ele estava perdendo o controle. Se agarrou, se abraçou. Calma, calma. E ele disse: como pode? Como eu posso perder assim, tão rápido? Como? Nós perdemos tão rápido. Por isso, falar de conflitos familiares é falar de coisas que nos tocam muito, profundamente. De pessoas que nós amamos, mesmo que a gente às vezes tenha dificuldade de entender. Apesar do espiritismo e da reencarnação, e já sabermos que a pergunta feita a Chico Xavier por uma senhora de São Paulo, se a reencarnação erra de endereço, ele disse: erra não, minha filha. A gente nasce na família certa, na hora certa. Deus não erra o endereço. A lei divina e a misericórdia divina não erram o endereço. Por isso, a nossa família tem passado por transformações tão profundas nos últimos tempos. Já perceberam? Ou não? Já? É o frio? Ou foi a história? Está todo mundo assim. Já perceberam como mudou tremendamente? Ou não? Já? Sim, eu pensei que era só eu que era o ET aqui. Mas imaginem o que era a família na década de 70. Já pararam para pensar? Quem é que mandava na família? Quem é que mandava? Quem? Os pais. Aí essa semana eu estou passando em Bezerros, paro na praça, Duque de Caxias, tem uma menina tendo um troço. Ela tem uns 13 anos de idade. Eu, bombeiro, como eu disse a vocês, eu pensei que ela estava tendo uma convulsão, mas não era não. Ela estava chorando, se descabelando. A mãe do lado, envergonhada, eu disse: o que é que a bichinha tem? Ela quer uma calça Fiorucci. É Fiorucci? Eu não sei qual é a marca não. Tá filmando não, pelo amor de Deus.
Ela queria, aí a mãe disse, mas ela quer a calça, mas eu não posso, que eu não tenho dinheiro para dar. Aí, naquela época, os pais mandavam, hoje quem manda? Os filhos. Tem certeza. A gente está no supermercado, aí os meninos olham e dizem o quê? Os filhos dizem o quê? Quero isso, papai, quero isso, mamãe. A gente nega. Deus me livre. A gente apanha. Depois da menina, eu disse, minha senhora, compre a calça para ela. Porque esse desespero não é normal, não. E quem está na minha faixa etária, depois dos 40, pegou uma fase maravilhosa de transição. Nós reencarnamos para equilibrar as coisas. Pelo menos me disseram isso, sabe? Vocês acham que a gente nasceu para equilibrar as coisas? Porque antes a família era uma família o quê? Precisava da presença do pai, vocês disseram, o pai manda, não é isso? Mas bastava a mãe dizer, vou dizer a seu pai, viu? Eu mesmo não voltava mais para casa não, vocês olham. Era família Wi-Fi, sem conexão. Bastava a imagem, a presença. Vou dizer, viu? Olha a confusão no meio do mundo. Bastava a mãe olhar, a gente ficava. Aí hoje a mãe olha e faz, aí o menino, Daqui a pouco, ai meu Deus. A gente está já apanhando. E eu digo que a gente nasceu numa geração nessa transição, porque na minha época, no domingo, quando o pai sentava na mesa para almoçar, a melhor parte da galinha era dele. O peito. Então eu adorava pescoço, pé e asa. Hoje, quando a gente senta para almoçar, quem é que come a melhor parte? Então a gente continua na transição, não é isso? Eu continuo comendo pescoço, asa, pé. Eu não estou reclamando, não. É porque a gente pensa tudo para eles, não é assim? Estou falando sério. Estou brincando? Mas antes, os pais mandavam. Agora os filhos mandam. Na verdade, ninguém manda. O que houve foi uma mudança necessária. Só que o grande problema de toda mudança é que, se a gente imaginar essa família em que os pais mandavam, ela tinha muitos problemas. Não havia diálogo. Não havia conversa. Não havia conversa sobre nada. Se a gente tivesse que aprender alguma coisa, era na rua, com os amigos ou amigas. Lógico, a gente não está generalizando, mas raramente falava-se sobre determinados assuntos. Era tão impositivo, tão forte, que a gente ficou mole. O grande problema de toda mudança é que disseram, isso aqui não presta nada. Vocês já prestaram atenção que quando a gente diz assim, isso aqui não presta, a gente joga tudo fora? É como se você botasse uma criança, desse banho na criança e quando você fosse jogar água fora, jogasse a criança também. Já prestaram atenção? Como se nada prestasse. Então disseram, isso aqui não presta. Aí veio essa família, em que os filhos mandam, concordam? Não estava conversando disso? Essa aqui não tinha diálogo, nada prestava, não sei o que. Aí veio essa. E a gente continua reclamando. Porque a gente joga fora como se nada aqui prestasse. E como se tudo aqui fosse bom e a gente fica no meio termo. Sem saber como agir. Especialmente porque a gente vem de uma situação em que não havia diálogo para uma situação em que as perguntas são absurdas. Minha menina de 8 anos, hoje Isadora me perguntou. Estava lá em casa, pulou na cama, quebrou, veio chorando. O senhor vai reclamar comigo? Deus me livre, minha filha. Mas a vontade era de reclamar, entendeu? Assim. Não, reclama. Ela já veio chorando, porque já sabia que eu ia reclamar. Os nossos filhos são completamente diferentes. São espíritos diferentes da gente. E a gente demora para perceber isso. As próprias perguntas, o jeito.
A própria transformação que houve dessa família aqui, onde a mulher era completamente discriminada, para essa família em que a mulher saiu e tomou uma posição completamente diferente. E houve um completo ataque ao homem. Já perceberam? Na década de 80? Vocês já assistiram os Simpsons? Já? O ataque ao masculino? Ou não? As mulheres aqui me perdoem, mas quem são os inteligentes da família? A mulher e a filha. A menina toca sax. A mulher é centrada. E os dois homens são o quê? Dois loucos. O menino é virado. O pai, eu não vou nem falar. Mas vocês já ouviram Eduardo e Mônica, Legião Urbana? Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. Ei, me ajudaram aí. E ele ainda nas aulinhas de... Bichinho, estava ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira, do Bauhaus, Van Gogh. Olha, a mulher extremamente cultural. E dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud, que é o poeta francês. E o Eduardo gostava de novela. Cara, faz até vergonha dizer um negócio desse. Depois do currículo dela, Bandeira, Bauhaus, Van Gogh, Mutantes, Caetano e Rimbaud. E ele, bichinho, gostava de novela e jogava futebol com seu avô. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Ele estava sempre atrasado. Aí eles tiraram férias, eu não vou ler a música toda, tiraram férias, mas não puderam ir porque o menino ficou de recuperação. Porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Por que não é o filhinho de Mônica? Não entendi não, vocês entenderam? Ou não? Entenderam? Bichinho puxou ao pai. Vocês são terríveis, diga aí. Mas aí a gente vê toda essa estrutura que muda, é óbvio que nada em termos de ser humano é completo nem pleno, e o próprio, semana passada ele estava falando disso. A gente nasceu para crescer, para desenvolver nossas potencialidades, nossas possibilidades. E a família é essa estrutura que nós temos como base fundamental de tudo aquilo que vocês possam imaginar. Porque se a gente tem uma dificuldade lá fora, se a gente não se estruturou aqui dentro de casa, é muito difícil de suportar. Lá fora ninguém tem piedade. Por que que a gente corre para dentro de casa? Por que que a gente corre para os amigos, para os pais? Porque ali o aconchego, a força é muito diferente das cobranças que a gente sente. É claro que o mundo tem que cobrar, mas se o mundo só cobrasse, a gente não sobreviveria. Não seríamos nós. Então, até hoje de manhã, quando conversando com minha esposa, a atual esposa, Iris, ela foi dizendo, tu tem uma saudade tão grande do teu pai. Eu disse, é porque, pai, você sabe, né? Aí ela disse, teu pai passava muita mão na tua cabeça. Eu digo, graças a Deus, meu filho. O mundo não tem pena, não. Então, por isso que a gente precisa fortalecer esse meio. Apesar dos conflitos que a gente possa sentir, das diferenças que devemos ter em casa, uns com os outros, dos filhos difíceis, da esposa difícil, do esposo, do pai, da mãe, das dificuldades que a gente possa enfrentar. Mas se a gente não fortalecer isso, a gente vai ficar só nesse mundo.
distante de tudo. E apesar do que a gente conversa aqui, obviamente, esses dias até uma pessoa me fez uma pergunta fazendo esse mesmo tema, essa palestra em Caruaru. A pessoa me perguntou: mas você se separou, tem uma filha, saiu de casa. Eu disse: foi, verdade. Fiquei tão murcho, tão desanimado. Porque parece que isso não pode acontecer, né? Mas acabou acontecendo. E eu perguntei à pessoa: mas você está bem em casa? Está tudo certo? Ele disse: não, está arretado, mas eu não consigo entender. Porque tu que era o grande exemplo, não é assim que as pessoas cobram? Tu que era o grande exemplo, botou a gente para baixo. O que é que a gente vai fazer? Eu disse: continuar vivendo. Porque existe ex-esposo e ex-esposa, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Ex-filho não existe, existe. Então, independente das nossas dificuldades, as pessoas que nós amamos não precisam sofrer mais do que o que a vida já traz para elas. Nós precisamos estar juntos, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de tudo que a gente possa imaginar como sendo aquilo que seria o ideal da vida. E a gente não consegue, porque tem certas coisas que a gente não consegue controlar. E é claro que, quando eu digo isso, não estou aqui me eximindo dos meus erros, das minhas culpas e dificuldades. Quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo ser o mais sincero possível, para dizer que também nós lutamos juntos. Nós não queremos chegar como o amigo que pulou a barreira. Por quê? Nós queremos falar antes que a gente ama. E o que é que a gente está esperando para isso? Será que nenhum de nós consegue dizer eu te amo a um filho, a uma filha, ao esposo, à esposa? Será que nenhum de nós pode fazer uma vida diferente em casa? Será que nenhum de nós pode não fazer um esforço até chegar a um ponto em que não dá mais? Então a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer uma vida diferente. A começar tentando se entender na medida do possível. E quando não for mais possível, se respeitando como ser humano. Porque às vezes até o amor precisa de perdão. Então a gente precisa também, às vezes, cuidar um pouco antes da gente. Amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente precisa um pouco de atenção, de carinho. Perceber que nós podemos fazer uma família diferente. Não podemos? Podemos? É o frio? Podemos? Maria, que desânimo. Podemos? Claro que podemos. Joana de Ângeles, espírito, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, vai dizer que a gente precisa levar mais Jesus para nossas casas. E por muito tempo eu fiquei me perguntando isso. Porque estou aqui, lógico, até me abrindo com vocês. E eu fiquei pensando, rapaz, eu levava tanto Jesus, falava tanto, mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente pensa mais nos outros do que nos de casa. Então levar Jesus para dentro de casa é fazer esse evangelho ser mais presente na vida da gente. E por mais incrível que pareça, tem um livro do André Luiz, o terceiro livro, se não me engano, em que ele fala da questão do Segismundo. Vocês já leram esse livro, não? É o terceiro livro. Está aqui para vocês. Segismundo, Adelino e Raquel. Numa outra existência, Adelino e Raquel eram casados. Surge Segismundo.
e se apaixona por Raquel perdidamente. É uma paixão tão forte, tão translocada, que ele assassina Adelino, abandona a viúva, e no mundo espiritual, lógico que a morte traz paz para todo mundo, não é assim? Traz? Ave Maria, depende. Agora eu desanimei. Traz ou não? Você tem razão. Depende. Depende. Segismundo atrapalha a vida dos dois. Era uma reencarnação em que eles não podiam ficar separados. O livro Missionários da Luz. Já leram? Para mim, o melhor livro da série. É o terceiro, tá? São 16. Não percam a conta. Para a gente não ficar só em nosso lar, né? Então, no mundo espiritual, eles começam a trabalhar para mudar o que fizeram. Adelino perdoar Segismundo. Segismundo suportar o que fez, porque era um peso muito grande na vida dele. E Raquel foi o ponto de equilíbrio entre os dois, para ajudar os dois no mundo espiritual. Vocês sabem que no mundo espiritual tem família, né? Tem? Não tem? Pergunta feita a Jesus. Do outro lado, vai ser pai, mãe, vai ser o quê? O que é que Jesus diz? Todos somos irmãos em Deus. Então a família espiritual, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é formada pela afinidade de gostos, de jeito. Nós nos atraímos pelo que nós somos verdadeiramente no mundo espiritual. Não há mais máscaras. Não tem mais disfarce. Porque a gente tem um pesadelo, acorda, volta para o corpo. Ai meu Deus, comi alguma coisa errada, não é assim? Mas a gente ainda tem um corpo, vamos aproveitar. A gente tem esse corpinho para se esconder, viu? O mundo espiritual tem para onde voltar, não. Então é melhor resolver os pesadelos agora, tá bom? Antes de agouro da gota, mas relaxa. Então eles trabalham no mundo espiritual e conquistam uma nova possibilidade. Voltar à Terra. Adelino e Raquel voltam. Se casam em São Paulo. Têm um filho de 3 anos. E a missão dos dois era receber Segismundo, segundo filho. Mas antes, Adelino precisava aceitar ser pai de Segismundo. E todas as vezes que o espírito vinha e aparecia, que eles saíam do corpo, ele se desesperava, porque quando ele via, ele se assustava, ficava com medo. Então ele ficava num canto, agoniado. E o desespero era tão grande que chamou a atenção do mundo espiritual. Mas chamou a atenção porque eles conquistaram essa atenção. Nós conquistamos o amparo e a misericórdia de Deus pelo que nós fazemos. Às vezes a gente pensa que está sozinho, que nada mais vai dar certo. É quando a gente está mais amparado, por incrível que pareça. Quando a gente está pensando que está no deserto, na solidão do mundo todo, e não escuta nenhuma voz amiga, é quando a gente está mais fortalecido. Porque finalmente parece que a gente está se encontrando. Então eles vieram. Alexandre, ministro do nosso lar, um dos grandes instrutores do mundo espiritual, vem com André Luiz para ajudar a família. E o que é que eles usam para ajudar a família? Lembram que eu disse de Joana de Ângeles? Fazer evangelho em casa. O que é que o espírito, um dos espíritos mais magnânimos descritos na literatura e na obra de Chico Xavier e dos espíritos, André Luiz, eles utilizam um evangelho no lar para tocar o coração de Adelino. Como? Na hora do jantar. Eles param para fazer uma prece. A gente não pensa que é bobagem, né? Todo mundo diz, vamos agradecer a Deus. Na hora do jantar, todo mundo na mesa. Alexandre, aí a gente está vendo, porque André Luiz está descrevendo, tá? Mas a gente está vendo só Raquel, Adelino e um menino de 3 anos.
uma criança, na mesa. Estão vendo? Aí a hora vocês veem um espírito iluminado chegando. E quem é que ele escolhe para tocar o coração do pai? A criança. E a descrição de André Luiz é perfeita. Alexandre toca o centro cardíaco da criança. E o menino diz: papai, posso rezar a oração dominical? E, sinceramente, uma criança pedindo para rezar, vocês deixavam, não? Não é tocante, porque a gente não espera. E o menino: vou rezar. Pai nosso, que estás nos céus. Quando ele começa a rezar, o Espírito aproveita, ilumina a casa toda. E Adelino, que estava angustiado, porque vinha de muitos problemas que ele não conseguia compreender, é como se aquelas escamas, aquelas angústias, tudo aquilo, todo aquele medo fosse embora. E ele finalmente olhasse o filho. Meu filho está rezando. E o menino percebe, e obviamente orientado pelo Espírito Superior: papai, o senhor não está sozinho, não. Deus está com o senhor. Um evangelho no lar, uma prece, uma família. Quem de nós não pode fazer isso? Quem de nós? Por isso Jesus dizia: quando um ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre vós. Mas a gente duvida sempre. A gente acha que o evangelho só é forte se Leandro for, se Leste Rangel tiver. O centro espírita só é forte se fulano tiver, se cicrano tiver. Como se nós não tivéssemos força. Como se a gente não pudesse pedir a Deus que viesse abençoar a nossa família. A gente pode. Pode? Desânimo de novo. A gente pode? Graças a Deus. Só tinha desencarnado. Não foi? Pode? Pode então. Se numa simples prece modificou toda a estrutura da família. E finalmente, por aquela prece, um Pai Nosso, feito por uma criança sob a orientação dos bons espíritos, especialmente Alexandre, que estava presente, Segismundo pôde reencarnar. Pôde reencarnar. Quantos de nós aqui também não passamos talvez por isso, antes da nossa reencarnação? Na família que a gente veio. Vocês já pararam para pensar? Os conflitos que talvez nossos pais não passaram, antes da gente vir a esse mundo. Já pararam para pensar no sacrifício deles? Nas vezes em que eles pararam: meu Deus, eu vou dar conta dessas criaturas. Ou dessa criatura. Eu, né? No caso. Ou cada um de nós aqui. O que não tiveram que enfrentar, Leandro? Por isso que todo conflito familiar pode ser solucionado pelo amor, pela boa vontade e pela paciência, que é o terceiro item da nossa conversa. Especialmente porque, voltando a Joana de Ângeles, ela vai dizer que a paciência é a ciência da paz. E a gente perde a paciência com muita facilidade. É tão fácil agredir com palavras, com gestos. É tão fácil abandonar e ir embora correr. É muito fácil. Mas reconhecer que errou, ter a capacidade de ouvir a outra pessoa, nem que seja um pouco. Ter um pouco de paciência com as pessoas que convivem com a gente. Para vocês terem uma noção, esses dias lá em casa, minhas irmãs, eu venho de uma família de 8 irmãos. 5 mulheres, 3 homens.
E elas queriam que eu fizesse uma comida para a família toda. Eu adoro cozinhar. Mas não tem dia que a gente não quer nada? Tem ou não? Pronto. Beto, vai vir não sei quem do Rio de Janeiro. Olha, a família... Eu não quero fazer, não. E eu estava tão irritado que eu falei bem baixinho. Não tem quando a gente não quer estourar e fica falando assim, já querendo matar outra pessoa. E justamente eu estourei com a minha irmã mais velha, que é a mais querida de todos. Vocês têm uns quidinhos em casa, não tem? Tem ou não? Tem? Tem. Vocês sabem que pai e mãe têm as preferências, né? Os irmãos têm as preferências. Sabe ou não? Sabe? Mas e por que aquela conversa, eu amo todo mundo igual? Né? Não é assim que a gente diz? Não, homem, eu amo todo mundo igual, não se aperrei não. Aí quando ela pediu, eu estourei. Eu disse tanta da coisa. Parece que estava guardada aquela agonia em mim. Agora, não tem quando a gente é brabo, diz um bocado de coisa e dá uma carreira com vergonha, não tem? Percebe que fez coisa errada, né? Aí eu peguei o carro e olha, casa. E fiquei 1 dia e meio trancado. Vocês têm um WhatsApp, né? Aí mãe ligava, meu filho. Mãe, eu não quero conversar não. Eu ligava. Aí ela insistia, meu filho, peça desculpa às suas irmãs. Você foi tão grosseiro. Não tem coisa que só a mãe pode dizer. Aí eu disse, mãe, eu estou morrendo de vergonha. Ela disse, mas é só pedir desculpa. Eu digo, é por isso que é ruim pedir desculpa. É ruim, né? Porque para a gente pedir desculpa tem que reconhecer que... Graças a Deus, não estou sozinho não. Tem que reconhecer que errou. Vocês já pediram desculpa pelo WhatsApp? Eu já. Não estou sozinho não. Porque para dizer é ruim, não é? Aí eu fiquei, mãe, eu posso pedir pelo WhatsApp? Ela disse, meu filho, o que é isso, pelo amor de Deus? Aí eu disse, é do celular. Ela disse, eu sou de outro tempo, mas peça por esse negócio que você está dizendo. Mas peça, porque eu não quero ver você assim. Você não é assim. E nem precisava ter feito isso, mas já que fez, peça desculpa. Pode dizer o nome da irmã não, né? Minha irmã, desculpa. Aí ela disse, posso ir aí? Eu disse, pode. Posso lhe abraçar? Pode. Agora isso eu já morrendo, né? Derretendo por dentro. Mais doido que ela viesse. Aí lá vem minha irmã. Meu filho, o que foi isso? Eu digo, sei não. Mas tu tá aperreada? Ela disse, nunca. Te amo tanto. Mas foi difícil de entender. Então, seja pelo WhatsApp, seja pelas palavras, seja pelo que for, vamos ser mais humanos em um mundo tão desumano. Vamos ser mais família, mais amigos, por toda e qualquer dificuldade que a gente venha a enfrentar. Deus jamais vai desamparar a gente. É nosso Pai e nunca foi diferente. É nosso amigo em todas as situações. Seja qual for o medo da gente, nunca vai desamparar a gente. Nunca. Eu tive um medo tão grande esses dias. Dei uma carreira do ladrão e levei uma queda grande. Agora foi uma carreira com vontade. Eu vi que ele vinha me assaltar. E na hora da carreira, eu via a besteira. Não tem, a gente... É como se eu estivesse vendo que eu estava fazendo uma besteira. Mas, aí, quando eu dobro a esquina, pelo amor de Deus, não está gravando isso não, né? Não divulgue não, por misericórdia divina. Porque ninguém vai acreditar em mim. Na hora que eu dobro a esquina, para vocês entenderem, eu estava de chinela havaiana, bermuda, uma camisa branca,
e vinha com um amigo. E eu errei a rua, 2 ruas antes, na cidade. Foi a primeira vez que eu tinha ido, eu era doido para ir na cidade. River sabe disso. Me chamaram tanto, só para ser assaltado, tu acredita? Aí eu erro a rua, a gente tinha vindo, foi fazer uma feira, estava com meu irmão, o pessoal, e eu disse, vão para casa, daqui a pouco a gente vai. Eu fiquei olhando o mar, a lua, pensando na vida, na família, não sei o que lá. Quando volto, meio abestalhado, não tem, né? Encantado com tudo. Errei a rua. E o rapaz, bondosamente, nos abordou, né? De moto. Ele não estava de arma em punho, ele estava com a arma assim dentro do... Deus o abençoe, rezo tanto por ele. Mas a raiva foi grande. Vão para onde? Eu disse, para casa. Ele disse, boa noite, pode ir. Eu disse, vamos. Na hora que ele dá as costas, eu vi a arma. E na hora que eu vi a arma, eu me assustei. Eu não sei como explicar isso a vocês. Eu dei uma carreira. E um amigo nosso, que é bombeiro também, ele disse, Beto, não corre. Quando ele disse, Beto, não corre, ele disse que eu já estava na esquina. Tem medo, não? E na hora que eu dobrei a esquina, uma voz disse, te joga. Eu disse, se for anjo da guarda, é obsessor. Porque como é que ele disse, se jogue? Porque tinha um arame farpado, e a última coisa que eu vi foi o arame farpado, porque eu caí. Eu não me joguei, porque eu não confiei, mas caí. Estourou a sandália. Na hora que eu me levantei, ele chegou com a arma e disse, era para eu ter atirado. Mas você caiu. Então, às vezes, o anjo da guarda ajuda, mesmo que a gente não consiga entender. Então, naquele momento em que eu caí, que me levantei, se tinha uma coisa que eu lembrava e que eu pensava, era na minha filha. E é essa ligação tão forte que nos faz ser o que nós somos. Seres humanos. Mais uma vez eu repito para vocês. Pessoas boas. Amigos. Irmãos. Pais. Filhos. Tios, avós, agregados. Somos família. Não podemos perder isso. Nem ninguém pode tirar isso da gente. Não há obsessor, nem maldade que nos afaste de quem nós amamos, se é isso que nós queremos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência. E desculpem se foi muito na primeira pessoa. Tudo bem? Pode encerrar aqui? Ficou todo mundo triste, por quê? Vocês que eu fui assaltado, caí, tá todo mundo triste. Quem era para estar triste era eu. Vamos lá para esse final? E eu achei que tinha passado da hora. Mas tudo bem, vamos para a prece. Tá bom? Vamos lá? Mas deu para entender, foi tranquilo? A palestra Conflitos Familiares terminou sem conflito? Terminou? Que bom. Vamos lá. Mestre amado Jesus, em tua infinita bondade e misericórdia, olha por nós, Senhor, por essa casa que nós tanto amamos. 15 anos de tanta luz para essa cidade. Tanta luz que essa casa espalhou em Camusim, que a gente não tem nem noção de como te agradecer o esforço e o sacrifício de todos os corações que aqui estão, que por aqui passaram e que aqui trabalham. Ajuda-nos, pois, Senhor, a fazer mais por essa cidade, por esse povo tão bom. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.